acredito que estamos ao vivo, né? Parece. Deixa eu ver essa luz. Preciso de alguém. Maíra! Tudo bom? Ricardo, vocês estavam lá no grupo, né? Estavam lá para eu avisar que ia entrar aqui na live. Uma barulheira aqui, gente. Só Jesus. Olha que espetáculo. Vamos conversar aqui, vamos continuar. Pedro, boa tarde. Tauan. Que maravilha, gente. Pleno feriado, a gente vai vir aqui falar de como aumentar a fertilidade dos equinos, equídeos, éguas, cavalos. E aí, eu vou começar, claro, ó, toda quinta-feira relembrando, se Deus quiser eu vou estar aqui para fazer a live e, claro, cada quinta-feira vai ser um assunto, mas eu vou falar sempre das áreas que eu domino mais, que eu trabalho mais, que eu vivo. Então, eu vou trazer as coisas reais que aplicadas para mim funcionaram e vou trazer o meu ponto de vista sobre aquilo ali, que é exatamente o caso de hoje. E agora, só esperando o pessoal entrar, eu vou aproveitar para contar uma historinha que aconteceu essa estação de monta e que eu fiquei tão feliz de já ter uma certa experiência para poder passar por isso, e que se eu fosse recém-formada, se eu fosse recém-formada, eu iria, ai meu Deus, porque essa internet aqui de casa tá horrorosa, Deus que me livre. Eu tô doente com uma sinusite, passei até maquiagem na cara para não assustar as pessoas, meu olho tá vermelho, tenebroso. Mas enfim, estão me escutando? O vídeo tá travando? Parou de travar? Alguém dá uma luz? Só pra... porque como vai ficar salvo, eu queria saber se tá direito. E depois a gente baixa essas lives, edita e manda lá pro Equineflix. Quem não está lá no Equineflix, gente, pede pra seguir lá. Manda o comprovante, foto de algum vínculo que você tem. Ismael, muito obrigada. É que tem uma demora até começar a chegar os comentários das pessoas. Então vamos lá. Vou contar a história que aconteceu comigo nessa estação de monta. Criador novo entrou em contato comigo perguntando se eu poderia atender. Criador novo, gente do céu, é uma caixinha de surpresa. Eu prefiro pegar aquele criador antigo, mala, que, sabe, que já tem as manias, já tem as coisas que a gente muda, do que o criador novo. Porque o criador novo, ele não faz a menor ideia do tanto de coisa que dá errado e do tanto de gente que tem lá falando pra ele, dando opinião, compra esse bicho que é muito bom, compra a cobertura de tal cavalo, óvulo de tal égua, nhenhenhê. E o cara que entra, parece que tem um monte de urubu em cima. E aí, ele vai todo iludido te chamar pra trabalhar, só que aí se você... E era pra mexer com sêmen congelado lá. Se você não dá o resultado que ele espera, que ele criou na cabeça dele que poderia ser, ele já acha aquilo, meu Deus, aconteceu isso de errado. E aí ele começa a conversar com os outros criadores e vê que não, é assim mesmo, ainda tá bom, ainda tá na média. Enfim, ele era um criador que tinha no Aras 2 éguas no momento, uma beirando 30 anos e outra com 20 e uns quebrados. E era para mexer com sêmen congelado, tirar embrião dessas 2 éguas. Falei, vamos fazer, porque eu atendi uma propriedade em frente a essa propriedade. Falei, muito pouca égua, né? Vai demandar pouca coisa, então vamos atender esse cliente da melhor forma. De repente, a gente orienta já de tudo que tem que ser feito para ele não entrar e quebrar igual a muitos que eu vejo por aí, entrando nas raças e parando de criar rápido. Tá bom, começamos lá, inseminei essa égua que beira os 30 anos, com o sêmen congelado, deu embrião, confirmou.
A sorte é que lá as receptores são muito boas. Então você transfere o embrião e ele confirma. Só que em compensação as doadoras, né, eram essas duas e com históricos bons até. Essa de 30 anos tem uma filha lá, ele, né, dono de uma filha que não estava na propriedade, que ganhou tudo quanto é pista aonde ela foi. Então, simplesmente, ele quer porque quer reproduzir essa de 30 anos. O que aconteceu? Em dezembro vieram mais duas égua. Uma de 12 anos e a outra essa filha boa que estava rodando em pista por aí. Conclusão da história: 7 inseminações desse sêmen seguidas, desse sêmen congelado. E ele comprou cota desse cavalo, então ele tinha N doses, né, da porcentagem que ele comprou, 7 negativos. Em janeiro, assim, de dezembro para janeiro. Falei, peraí, vamos ver o que tá dando de errado. Parei, revisei cada égua, revisei o processo todo. Vamos começar a acompanhar muito mais em cima, inseminar em cima da ovulação. E conversei com ele. Depois de fazer isso, falei, olha, a princípio é o sêmen, que não era um sêmen horroroso quando a gente descongelava, mas tinha uma série de problemas que a gente avaliou ali. Então a única coisa que era em comum de todos os animais era o sêmen. Aí, até eu descobrir isso, eu falei com ele, falei, olha, eu não vou te cobrar essas tentativas, porque eu cobro a inseminação de sêmen congelado, porque você fica acompanhando a égua ali muito mais, tem que estar naquele dia específico disponível, ir lá e fazer, independente do que aconteça no planeta. Que é um detalhe também que eu vou comentar na live hoje de uma outra história que aconteceu de ontem para hoje e que é para você repensar se você quer estar nessa profissão, porque é bem assim que funciona e é assim que o mercado te cobra. Conclusão da história, falei que não ia cobrar as tentativas até eu descobrir o que estava acontecendo no Aras. Revi tudo, fomos em cima da alimentação da égua, manejo, corrigimos tudo que podia estar dando errado e também fatores individuais das éguas que podiam estar atrapalhando também uma ou outra, não necessariamente todas, lógico que todas não vão ter o mesmo problema individual, né? A não ser que seja uma coisa, uma intoxicação, alguma coisa desse tipo, sim. Mas, o que ele fez? Trouxe um garanhão de fora para poder testar nas éguas. Vamos ver se era o sêmen. Conclusão da história. Fechamos a estação com 10 produtos ainda. Então, foi uma coisa assim, que eu teria ficado desesperada antes, mas que foi uma jornada de sucesso no final das contas. Depois fizemos ainda embrião essas duas éguas idosas, tem 2 embriões confirmados cada uma, de sêmen congelado e com esse cavalo. Fizemos embrião da outra égua que chegou, que é uma égua com bastante líquido. Uma égua a gente ainda não tirou o embrião dela, que é essa que rodava em pista. Mas ela tem síndrome metabólica, hipotiroidismo. Então é uma coisa individual, tá em tratamento e vamos ver se ela ainda vai dar a última coleta, se ela vai dar o ar da graça de dar embrião. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso tudo? Que não é um problema estático. Olha, eu atrasei a live por causa do vizinho que estava fazendo obra. E eu tô escutando de novo o barulho do disco cortando ferro aqui, mas esse tá longe. Mas tava muito, por isso que eu não consegui ligar 2 horas, que era um vizinho com um disco cortando ferro. Então é assim, não dava. Mas voltando à história. Nesse Aras, você tem que saber trabalhar os fatores que vão fazer as suas éguas, o seu garanhão, as suas receptoras ficarem férteis. Por quê? Vou fazer um desenho aqui para mostrar que o Goretti, Rafael Goretti, fez no curso e quando ele fez esse desenho e deu essa explicação, eu achei maravilhoso. Achei perfeito. Ó, vamos lá. Eu tenho que desenhar olhando porque desenhar assim ao contrário não vai dar. Vou fazer o que mais acontece aqui. O que é isso aqui? Um chapéuzinho,
Estão vendo o chapeuzinho? Isso daqui é uma curva de distribuição normal. Nem sei se a gente aprende isso na escola, porque eu vi isso tanto no mestrado, que eu acho que eu aprendi isso no mestrado. Não sei se outras pessoas aprenderam na vida. E aí, o que significa isso? Aqui, ó, deixa eu olhar. Aqui, nesse risco do meio, é a média de acontecimentos. A maioria vai estar bem perto da média. Uma minoria vai estar abaixo e outra minoria vai estar acima. E o que você pode aplicar aqui? A fertilidade das éguas, dos garanhões, dos plantéis. Você pode extrapolar para um monte de coisas. Mas a maioria das éguas vai estar na média de fertilidade. Então são aqueles números que a gente está acostumado. Algumas vão dar muito embrião, alguns cavalos vão ter um sêmen muito bom, outros vão ter um sêmen muito ruim, poucos. Então vai ser o mesmo caso dos seus clientes e dos seus animais dentro de cada plantel. E o que eu queria também falar de história antes de começar nesse assunto de hoje, que é a importância de você, não adianta você saber fazer a técnica, você vai lá, aprende a fazer aquilo tudo, aprende a coletar o embrião, a confirmar. Se você não sabe trabalhar os outros pontos que vão fazer, que vão influenciar naquele animal dar embrião, ter um sêmen bom, da receptora confirmar o embrião. Não adianta, você não vai saber se ajudar. E o que aconteceu ontem também, que é para você pensar se vai querer estar nessa profissão, é que você é um profissional liberal. O que significa isso? Você não é você não é uma pessoa, você é uma empresa. Você, como veterinário, é uma empresa ambulante. Você é tipo Magazine Luiza, só que você é a mini Magazine Luiza veterinária, só. E depende 100% de você, a não ser que você tenha já pessoas trabalhando junto com você. E o que aconteceu ontem? Eu tô assim, com uma sinusite, uma pressão na cabeça, febre, ficando só deitada. Aí, ontem, tinha que ver uma égua nesse aras desse criador novo. Finalzinho de estação, só olhar a receptora se fez edema para botar implante. João Vitor estava a caminho desse aras. Ligaram para ele, sua tia está passando muito mal. Você pode voltar correndo para levar ela para o hospital? Lógico, ele foi, saiu correndo, levou ela para o hospital. Falou, Joana, não posso ir. Tudo bem, porque ele trabalha comigo, trabalha para mim. O que ele não pode fazer, eu vou fazer e vice-versa. Se ele trabalhasse sozinho, provavelmente ele ou ia ter que levar a tia e voltar para o aras a hora que fosse, ou ele não ia levar a tia, ou ele ia perder todo um processo que ele vinha acompanhando há dias, que foi a doadora, até ela inseminar, até ela ovular, até preparar a receptora, e agora, para você terminar com a receptora, ele ia falhar no processo inteiro. Então, você teria que escolher. Infelizmente, a tia dele faleceu de madrugada, e hoje ele tinha que ir em outro aras, em mais 2 aras, no caso. Ele me mandou mensagem, 4h pouco da manhã, minha tia faleceu. Falei, beleza, eu vou. Só que ele trabalha comigo. Eu vou. Se ele trabalhasse sozinho, ele ia ter que ir. Porque hoje era para olhar uma égua que está vindo no cio para inseminar de sêmen congelado no sábado. Então, como que você não vai? Não tem essa opção. Você vai no enterro e vai para o aras. Você tá preparado para passar por esse tipo de situação e ir e não deixar de ir, ou então sofrer a consequência de não ir? Porque você pode chegar para o proprietário e falar, olha, não deu para ir porque faleceu uma pessoa da minha família. Só que na hora ele fica com pena de você, entende? Só que se o outro faz, e o outro tem um funcionário que faz, se não deixa de fazer,
ou ele vai para o outro, entendeu? O mercado é frio assim, a concorrência é brutal. Então você tem que ter na cabeça, desculpa, que é nesse nível de cobrança que você tem que ter com você mesmo. E claro, não tô falando para vocês deixarem seus parentes morrerem por aí porque tem que trabalhar. Não tô falando isso, eu tô falando para você fazer a avaliação. Porque o mercado vai te cobrar. E vamos lá para o que interessa, que é o assunto da live de hoje. Vou beber água, porque eu tô morrendo. Eu fiz uma lista, não tirei de lugar nenhum específico, artigo nem nada, do que eu considero os principais fatores que vão impactar na reprodução. E podem anotar, isso é pra vida, vocês têm que dominar. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Estão anotando? Precisam de tempo? Bota uma canetinha aí. Tem canetinha nos emojis? Bota uma canetinha nos comentários pra eu saber. Ah, sabe o que ia ser legal? Quando vocês tiverem um insight, assim, quiserem anotar, que uma informação foi importante, vocês podiam botar uma canetinha aí. Alguém bota uma canetinha pra mim? Se existir, ou um lápis. O que existir? Ah, Ismael. Ismael, maravilhoso, já gostei de você. Então vamos lá. Primeiro item da lista. Que eu amo esse item. Amo estudar esse item. Se isso acontecer, claro que eu não vou amar. Doenças infecciosas. Gente, o Brasil tem um clima favorável na grande maioria dos lugares para tudo quanto é doença que vocês imaginarem. Eu tinha um professor no mestrado maravilhoso. Ele foi na graduação também. E ele sempre falou que aqui, não tem tal doença. Não tem porque ninguém procurou ainda. Porque se vocês procurarem, vão achar. A gente aqui tem o transporte, tem promiscuidade, tem alta densidade de animais, tem tudo que a gente pensar para distribuir as doenças. Então, doenças infecciosas aqui, você tem obrigação de conhecer. Não só de conhecer, saber como controlar. Porque não é... Depois eu vou falar nessa live, porque hoje a gente vai falar especificamente de uma doença infecciosa. Segundo ponto, nutrição. Parece óbvio, mas quando eu me formei, eu, na verdade, sempre fui do meio do cavalo. Eu fiz veterinária para trabalhar com cavalo. Eu montava cavalo desde criança em fazenda. Com 10 anos eu comecei a fazer aula de equitação mesmo, clássico, de salto. Não gostei, mudei, enfim, fui fazer prova de enduro equestre. Não sei se vocês conhecem. Eu fui bicampeã estadual de enduro. Então, ao invés de estar em boate, em festa, eu só queria estar em prova. Passei para a faculdade para ser veterinária de cavalo. E aí, quando eu me formei, eu achei que eu fosse ser veterinária, né? Porque eu aprendi na faculdade e vamos lá trabalhar com a técnica. Mas eu descobri coisas do tipo, eu tinha que avisar para o proprietário que o cavalo precisava comer. O cavalo precisava ficar solto. O cavalo não podia ficar numa baia só com cimento no chão. Eu descobri essas coisas que ninguém tinha me contado na faculdade, que eu ia precisar fazer. Então, a nutrição passou a ser um ponto básico em qualquer um que eu fosse atender. Eu sei que eu vou ter que ensinar pro cara como fazer a nutrição dos animais, salvo raríssimas exceções, tá? Então, nutrição. Segundo ponto. Estão acompanhando? Que a gente vai pro terceiro. Terceiro ponto são os fatores ambientais, que, obviamente, a gente sabe. Luminosidade, calor,
Nananã, coisas que afetam diretamente o ciclo, tanto da égua quanto do... Não é o ciclo do garanhão, né? Mas a reprodução de éguas e cavalos. Então, vai afetar, não preciso nem entrar em muitos detalhes. Mas, claro, uma propriedade em Bagé, no Rio Grande do Sul, com o pasto nativo, que é azevém, alfafa, gramas, um chão reto que se encontra com o céu, é tudo lindo, chove. E aqui no nosso estado do Rio, braquiária para tudo quanto é lado, morro, aqui na região que a gente mora, é bem assim. Então, quando você tem uma propriedade que já tem uma pastagem para cavalo, já tem os piquetes, já tem tudo, ajuda demais. Cavalo, égua, tem que pegar sol, tem que ficar solto. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o manejo. O manejo é essencial, principalmente para amenizar o estresse. Ó, a obra voltou. Vocês estão escutando? O estresse vai afetar diretamente a reprodução. Indiscutível. Se vocês forem estudar a parte hormonal, o estresse que libera, aumenta os níveis de cortisol, etc., que não vai ser o foco dessa live, vai afetar. Como que a gente vai fazer isso? Como que o cavalo é na natureza? Você tem que entender de comportamento equino para conseguir adaptar dentro daquela propriedade o que você vai se aproximar o máximo possível do que é para aquele cavalo. Se é um potro que nasceu dentro da baia, foi criado a vida inteira, criado na mamadeira, você vai soltar ele no meio de um bando de cavalo? Não vai. Tenha um bom senso também. Você tem que ver indivíduo. Mas se ele é um cavalo que nasceu e viveu como cavalo, você tem que dar um tratamento de cavalo para ele. Não vamos humanizar, porque os donos podem fazer isso, humanizar os cavalos e achar que o que é bom para ele como ser humano é bom para o cavalo. Não é. Cavalo tomar banho todo dia é bom? Não é. Cavalo ficar dentro de casa é bom? Não é. Ele é um cavalo. Então, importante lembrar os donos que cavalo é um cavalo, precisa ter vida de cavalo para ser saudável mentalmente. E aí, vamos pro último ponto, que eu falei que são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ponto é afecções do trato reprodutivo. Porque não são só doenças infecciosas que vão causar problemas. A gente que manipula o trato reprodutivo, ou um parto, por exemplo, pode levar a uma afecção. E, gente, eu aprendi no mestrado outra coisa também. Patologia não é sinônimo de... Olha meu nariz entupido. Não é sinônimo de doença. Sinônimo de doença é afecção. Patologia é estudo de doença. Tá? Então não vamos usar esse termo também, porque vocês são seres maravilhosos, evoluídos, que têm nível de mestrado, são mestres. E aí também vai ter fator individual para proteção do útero. Uma vulva, uma égua muito magra, por exemplo, que vai ter uma vulva muito horizontal, vai cair fezes, vai entrar ar. Enfim, você tem que avaliar isso também para ver se você precisa engordar a égua, você precisa fazer uma vulvoplastia, o que você tem que fazer para corrigir aquilo. Então, o domínio desses 5 fatores, só isso que vocês precisam saber. É só mais uma faculdade aqui. Mas se vocês buscarem na faculdade, vocês tiveram conhecimento para isso. Só não aproveitaram na época, né? Que é muita informação realmente. A gente só aprende quando repete, vai lá e vê e estuda e volta. Eu acredito nisso, pelo menos. E aí hoje, o que eu quero falar especificamente? Porque aí sim vai ser um ponto que vocês vão aproveitar para a vida de vocês, para colocar em prática. Que é babesiose, que é a mesma coisa do que piroplasmose, que é a mesma coisa do que tayloriose. A mesma coisa que eu digo, sinônimos se você escuta falar. Porque às vezes a pessoa botou lá um caso, publicou lá no Instagram um caso. Aí do comentário a pessoa pesquisou tayloriose. Aí você fica, que doença é essa? Nada mais é do que babésia.
ou piroplasmose, é tudo a mesma coisa pra gente a campo. Não é a mesma coisa, são dois parasitas diferentes. O que são? Né? Eles são parasitas de hemácias. Só que a babésia, ela não tem a fase extra-eritrocitária. A Theileria tem. A Theileria, ela gera mais sinais clínicos. Mas o que importa pra gente a campo é a doença, que é endêmica no Brasil. O que é isso? Ela tem por aí em tudo quanto é lugar. Ela tem em tudo quanto é carrapato. Por quê? O pior que vai manter realmente os parasitas, né, na natureza, mantendo a infecção, são os carrapatos, porque eles passam para os descendentes. Um carrapato contaminado vai passar para os descendentes dele. Aí é ovulinho, nem me lembro dos nomes, as larvas vão crescer, também nem sei se é larva de carrapato, a larva não é larva de carrapato não. Os filhos do carrapato vão crescer e vão chegar a sugar o outro animal, contaminando ele. E assim vai evoluindo para cada carrapato. No animal são 3.000 no ambiente. Você controla o ambiente? Não, não controla. E você também não controla os cavalos em geral. Você consegue muito mal controlar o plantel que você atende. Alguém me fala se não é verdade isso. Vocês têm um controle muito bom de carrapato nos clientes de vocês, nos áreas que vocês atendem? Não chega um belo dia que você levanta o rabo da égua e tá lá cheio de carrapato ali em volta do ânus? Eu já adoro deixar misturado algum pó daqueles de tanidil, tanicide, qualquer um desses, misturado com glicerina, com óleo, com qualquer coisa, e um pincel. E quando chega um animal assim, eu pego e já passo ali. Por quê? Áreas que eu dou assistência mensal, a gente faz um controle, uma aplicação mensal de carrapaticida. Mesmo assim, eventualmente aparecem, o cara não entregou o remédio, aquele tal daquele remédio que o cara bebe, não sei o que. Não entregou, tá sem, atrasa, dá carrapato de novo. Então, é muito difícil o controle. E aí, tem um ponto importante, que o pessoal fala, o problema é que os animais ficam portadores. O parasita entrou na corrente sanguínea, foi para as hemácias, entrou nas hemácias, o que acontece? Elas vão ser retiradas da circulação. O nosso sistema imune vai atacar aquelas hemácias, destruir para matar os parasitas que estão ali dentro. Elas não estão bem, acaba com elas. O que acontece? Hemoglobina solta. O que acontece? Hemoglobina lá no rim, causando lesão renal, hemoglobinúria. Você pode ter alteração de cor na urina. O que você vai observar no animal? Possivelmente, porque a grande maioria é assintomático. Praticamente, você vai ver a mucosa hipocorada. Ou então você vai fazer hematócrito de todo mundo e eles podem estar mais anêmicos, com hematócritos mais baixos do que você gostaria ou você esperaria para função, alguma coisa assim. Só que, quem que faz hematócrito das receptoras e das egas e dos garanhões, que tá aqui na live? Alguém faz como rotina hematócrito dos animais? Vou entrar aqui no Aras agora e vou fazer hematócrito. Vamos ver se alguém faz. Responda sim ou não. Respondam agora ou calem-se para sempre. Vamos lá. Alguém faz hematócrito? Ou então bota assim, nem sei o que é hematócrito. Fazem ou não fazem? Gente, a live é legal que a gente conversa. Ismael, adorei você sempre me responde. Vamos ver quem mais eu vou adorar para me responder também. Denise, também não. Otávio, nunca vi ninguém fazer. Olha, a Cláudia falou que sim. E, gente, esse aqui, Instagram
Felipe, é Felipe? Sou aluno ainda. Qual é o seu nome? Felipe? Não. Cláudio, você está de parabéns. Vou falar a verdade. Quando eu era tipo residente do Aras, ele tinha uma centrífuga, tem até hoje. Olha, todavia, nunca fez. Muito. Pieri, eu já fiz quando eu era residente, porque ele tinha aquela microcentrífuga, que você bota os capilares e mede, e aí eu até desenvolvi um método para fazer o hematócrito a campo. Você, lógico, precisa do tubo com EDTA, tubo roxo, e você precisa saber fazer regra de 3. Aí o que que você faz? Pega o tubo com EDTA, deixa as hemácias decantarem, separou lá o plasma e as hemácias aqui embaixo, plasma amarelinho, hemácias aqui embaixo. Pega a sua régua, ou eu já tinha uma seringa de 1 ml cortada assim em cima, que eu usava como régua. Botava aqui do lado assim, ó, fazia a conta da altura total e da altura das hemácias. Aí eu fazia uma regra de 3 para saber aquela altura das hemácias, a quantos por cento que ela representava, porque o hematócrito nada mais é do que a porcentagem de hemácias no sangue total. E a gente espera que esteja acima de 30, pelo menos. E pode ser deficiência de ferro, que aí você vai lá na nutrição, pode ser alguma coisa que tem sequestro de hemácias, mas pode ser babésia. Babésia, teiléria, piroplasmose, tudo a mesma coisa. E continuando, aí como é que você vai saber se é? O jeito mais divulgado assim, que é o que se você achou é porque é mesmo, é o esfregaço de ponta de orelha. Por que que você faz um esfregaço de ponta de orelha? Porque as hemácias que estão parasitadas, elas ficam maiores, elas perdem a capacidade de, igual uma borrachinha, vai passar numa circulação menor, vou dar uma espremida aqui, ela perde essa capacidade e fica mais bolotuda. Aí ela tá andando lá, chega nessa microcirculação periférica, que é bem mais fininha, fica presa ali. Só que a gente vai ter uma chance maior de pegar quando o animal tá com febre. Então, se você examinou um animal, tá com febre, alguém sabe a temperatura de cavalo adulto? Qual a temperatura normal para eu saber quanto que é febre? Vou falando enquanto... Não vou contar. Se alguém falar aqui, eu vou dizer a resposta certa. Vou dizer se tá certo ou então se não é. Enfim, com febre, mucosa hipocorada, nenhum outro sinal clínico, a febre causa apatia, mas a babésia também é um sinal bem comum de você achar, é só o animal estar mais lerdo, mais apático. E aí você pode fazer o esfregaço de ponta de orelha, é barato, você pode fazer no próprio Aras, você mesmo, você compra aquele kit do panótico instantâneo, que você vai usar até para corar a lâmina de sêmen. Aí você faz o esfregaço de ponta de orelha. Matheus, acertou! Parabéns, 37,5, 38,5. Então, acima de 38,5, febre. Você pega uma agulha, dobra a ponta da orelha, faz assim, ó, tum, um furinho, pega o sangue, faz o esfregaço, cora e olha todas as hemácias dali. É onde você tem a maior chance de encontrar. Encontrou o parasita ali nas hemácias, é positivo. Porque o animal está com parasitemia. Ele está com parasita na circulação. São raros casos, tá? Você não vai achar isso. Eu nunca peguei nenhum caso positivo. Meu sonho é pegar, mas nunca peguei. E aí você trata o indivíduo. Mas você tem a clínica, que são poucos casos. A maioria dos casos vão ser subclínicos. O que é subclínico? É que você não consegue ver uma clínica. O animal não tem sinal clínico nenhum. Então, esses animais são
pouco... Eles estão adaptados. É como se o parasita e o sistema imune deles estivesse ali, paz e amor, estamos vivendo bem, você fica pouquinho aí e eu vou aqui cuidando da minha vida. Ah, tem momentos de imunodepressão, excesso de exercício, viagem longa, vai dar aquela caída no sistema imune e ele pode apresentar sinal clínico da doença. Mas, via de regra, os animais já estão em paz com a doença. Por quê? Tiveram contato desde novinhos, foram sendo expostos, criaram anticorpos e está controlado, está equilibrado, digamos assim, não vai estar trazendo grandes prejuízos. Mas não é tão assim que a banda toca. A gente não quer animais portadores e nem nada. Só que a gente não consegue eliminar. Tem em todos os animais, já não tem como. O ambiente, os carrapatos, como eu já falei, lá de como era transmitida, os carrapatos já estão passando para os descendentes e os descendentes dos descendentes. Então, você tratar o indivíduo é muito pouco. Você acaba que seria o ideal você poder diagnosticar e tratar, mas aí você teria que fazer isso a nível de Brasil, né? Para ser eficiente. Se não, você imagina você entrando no Aras e falando pro cara: eu nem vi quanto que custa. Alguém sabe quanto tá custando um frasco de imidocarb? Aqui a gente encontra imizol, isote, que é a droga de eleição para o tratamento de Babesia e Theileria. É o imidocarb. Alguém sabe quanto tá custando um frasco? Vamos ver se alguém sabe. Porque esse tipo de coisa eu não compro, né? É o cliente que compra e eu não sei. Mas enfim, você imagina você chegar para um cara que não é um criador muito grande não. Um criador que tem 40 animais. 40 animais. Vamos supor que cada frasco esteja custando aí, imagino que esteja custando perto disso, tá? Uns 20, 25 reais. 20, 25 reais para 40 animais, quanto que dá? Vamos botar 25, né? Mais fácil. Vai ser 20, vai 2, 2 vai 4, 8, R$1.000, certo? Fiz conta certa? 40 vezes 25, R$1.000. R$1.000. Aí você chega pro cara e fala: temos que aplicar esse remédio no plantel inteiro, porque a Babesia é endêmica, ela causa aborto em éguas, causa subfertilidade, que vai afetar o estado geral do animal e tudo mais. Em caso de sinais clínicos, que eu já falei que são poucos casos. Mas, enfim, vamos lá. Proprietário vai lá, gasta R$1.000. Todo mundo respondeu, estão livres da Babesia, Theileria, enfim. Aí, passaram-se 2 semanas. Os carrapatos já contaminaram de novo esses animais. E aí, o cara gastou R$1.000. Então, assim, vamos ter bom senso para gastar o dinheiro alheio. Funciona? Lógico que funciona. Você vai aplicar o remédio, vai matar? Vai matar. E daí? Daqui a pouco, olha, o Cláudio que faz hematócrito, falou que R$50 o imizol. Socorro! Gasta R$50 por cavalo, que eu quero ver, para daqui a um mês já tá tudo contaminado de novo. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso para você saber aonde que você vai trabalhar, para você e pro dono do Aras. Ah, vai funcionar? Vai funcionar. Aí agora o cavalo vai ficar ali, talvez uns dias melhor, e aí depois vai ter uma reinfecção. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar como médicos veterinários. Vamos fazer a coisa a critério do médico veterinário. Vamos pensar por conta própria. A doença é assim. Como é que você... Agora, como que vocês controlariam isso
nos rebanhos. Vamos ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio na live, se eu estou conseguindo ser clara, porque eu não sei se eu sou uma boa professora. Eu fico meio revoltada com as coisas, aí vou falando, perco o foco, falo de uma coisa, falo de outra. Quero saber como vocês controlariam isso no seu plantel do seu cliente. Você tem R$1.000 para gastar, vamos supor que foi o imidocarb mais barato que eu encontrei, foi esse. E gastei R$1.000. E aí? Daqui a 2 semanas todo mundo está infectado de novo. 3 semanas que seja. 1 mês que seja. Foi eficiente? Pedro Fersuravete. Pedro Bola. Quero que você... Pedro Bola não assistiu a live toda para poder dizer a resposta. Ismael, quero que você me responda. Como que a gente vai controlar isso no nosso plantel? Babésia causa aborto. Babésia vai diminuir a fertilidade do nosso rebanho. Vai. Como então que a gente vai evitar isso? Para o nosso cliente, você que é o responsável por decidir e recomendar o que for. Como? Eu com o nariz entupido dá até piada, né? Dá até para virar meme. Como que vocês vão? Alguém me responda, pelo amor de Deus. Vamos ver. Ismael, Cláudio. Cadê o Cláudio que faz hematócrito de todos os animais? Vamos ver. Eu quero que vocês estejam acompanhando, senão não tem sentido eu ficar aqui falando milênios. Amei, Otávio! Amei sua resposta. Perfeito, perfeito. Você vai fazer exatamente isso. Identificou animais com sinais clínicos? Cara, se você tem algum sinal clínico parecido com isso, já suspeita de babésia. É um tratamento caro? Não! É barato. Então você vai lá e trata. Tá com sinal clínico? Trata. E o resto? Você vai fazer controle de carrapato muito pesado, muito forte. Quando você entrar no Aras, você já vai falar com ele assim: meu filho, claro, você não vai falar assim, né? Querido, fulano de tal, senhor fulano de tal, tudo bem? Eu sou veterinário, eu trabalho com reprodução, mas não é só de embriões que vive o veterinário de reprodução. Então, eu gostaria de saber se você tem interesse de que eu faça essa parte para melhorar. Você vai me pagar todo mês para eu melhorar a sua taxa de reprodução. Você tem que falar uma linguagem que ele entenda. Eu vou trabalhar para a gente ter um resultado melhor na reprodução, que é melhor para os dois. Porque se o cara só quer fazer 10 embriões, tanto faz você fazer 10 embriões em um mês. Para ele, tanto faz. Em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Vai aquela coisa se arrastando, tanto faz. Por quê? Ele tem estação para nascer, então geralmente ele não tem muita pressa. Mas se você faz tudo em um mês, olha só o seu investimento de tempo, de custo, de tudo em um mês. Para você é muito bom, para o cara é muito bom também. Ele vai, no final das contas, economiza quilometragem, outras coisas que também não deixa de ser bom. Então, você recebe por mês para fazer, para controlar isso aqui tudo. Acho que eu vou trazer um episódio por semana. Vamos trabalhar no aumento da fertilidade dos animais. E aí, cada quinta-feira eu vou trazer um tema. Hoje foi babésia. E aí, você tem noção agora da importância de você controlar os carrapatos numa área, numa propriedade? Eu fui hoje, saí de casa, fui passar ultrassom em uma égua. Aí, eu tinha deixado lá umas vacinas para serem feitas nos potos, porque no dia que a gente fez a visita, as vacinas ainda não tinham chegado. A gente vacinou todo mundo, aplicou remédio carrapato, aplicou vermífugo e ficaram faltando essas vacinas. Aí eu fui hoje, as vacinas estavam lá. O que eu fiz? Em pleno feriado, vamos aplicar a vacina nos potros. Porque quando você conhece a consequência
da falta de controle sanitário, você dá muita importância para o controle sanitário. Aí não adianta você deixar um monte de égua abortar, um monte de potro morrer, para depois pro cara enxergar. Tem caras que vão precisar disso, tá? Que vão precisar perder para poder te chamar para fazer esse serviço. Outros já vão querer logo de cara. Esse criador novo, na verdade, ele já meio que pediu isso, mas ele não quis isso formalmente, pagando por mês, X visitas, não sei o quê. Então agora eu pedi uma reunião com ele para explicar que ele precisa disso, pra gente ter um resultado melhor na próxima estação, se é que ele vai continuar comigo na próxima estação. Também não sei. Mas a princípio eu não tenho muita troca de cliente não, porque eu faço esse trabalho, então eles costumam manter direto, acompanhando e já emendo na reprodução. Então eu ganho dinheiro o ano inteiro e me ajudo, e ajudo o cara. Então é uma combinação perfeita. E aí, cara, olha só, eu tinha feito a cola aqui para não esquecer nada na live, e o Otávio, ó, falou lindamente: tratamento individual e o do plantel. O individual é dos doentes e o do plantel é o controle de carrapato. Como é que eu faço? Todo mês eu vou marcar ali na primeira semana do mês, um mês aplico será que eu posso falar o nome aqui? Eu gosto do Efipro, da Virbac e do Acatac. Aí o Acatac tanto faz, Fluatac, mas qual é o nome do princípio ativo? É Fiproline, acho que é Fiproline o nome do princípio ativo, e o Acatac é Fluazuron. Por quê? Fluazuron, ele impede a reprodução do carrapato e o outro só mata. Por que eu faço esses dois? Porque pode aplicar em égua prenha. São os únicos que você pode aplicar em égua prenha, apesar da recomendação ser para bovinos. Então, não deixem de fazer isso. Por quê? Por causa de tudo que eu falei aqui na live. E não gastem o dinheiro de quem confiou em você. Se você começa a ter essa responsabilidade, quando você chega pro cara e fala assim: olha, a gente precisa comprar essas vacinas. A vacina custa R$45 cada uma. A gente precisa fazer agora e repetir daqui a 30 dias. O cara vai lá e compra. Se você tem responsabilidade em gastar. Que muita gente reclama que eu peço tudo pro cara, ele não compra. Eu peço tal coisa, eu faço lista. Eu fiz agora, eu tenho lá a lista, farmácia veterinária para aquele criador daquele porte. Fui, mandei para ele. Não fez nada. Aí eu fui, mandei para uma loja, para outra loja. Peguei cotação, mandei para ele. Falei: e aí, qual que você quer comprar? Nessa loja ou nessa loja? Aí ele: ah, tá bom, vou comprar. Ah, mas tem que comprar isso tudo? Falei: tem, porque não tem nada. Se tivesse, não precisaria começar do zero. A gente precisa começar do zero. Depois você só vai repor. Aí o que você faz? Imprime aquilo, cola lá na parede e fala com quem for o responsável do Aras: olha, no dia tal do mês, toda primeira segunda-feira do mês, você vem aqui nessa lista e anota num papel, olhando na lista, conferindo o que acabou, pra gente já repor. Porque aí não gasta mais R$2.000 em remédio, porque foi mais ou menos isso aí que tinha na lista que eu deixei lá. Olha, Felipe! Tô falando de remédio. Agora Felipe entrou, parece até que é um chamado do além. Até esqueci o que eu tava falando, gente. Ah, tá. Aí vai repor, porque não vai ter mais tanto gasto. Gentopen tá lá na lista. Gentopen, Glicoton da JA. E aí, você, além disso, tá fazendo reprodução, você já tem as coisas ali que você mesmo fez a lista. Então, você mesmo trata, facilita tudo. Você trabalha em todas as áreas e ainda recebe por isso. Então, é muito bom. Tá bem, gente? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Porque era isso que eu queria falar. Responsabilidade com dinheiro alheio, vamos trabalhar
perder o nosso tempo com o que precisa ser feito. Não adianta, funciona, um monte de coisa funciona, mas é aplicável, é isso que você deve fazer, aí você tem que pensar por conta própria, pensar nas doenças que tem. Esse de hoje foi episódio 1, Babésia. Vou colocar lá no Equiniflix assim, episódio 1, e vai ser o primeiro de doenças infecciosas. Depois vão ter as outras doenças infecciosas, depois nutrição, fatores ambientais, manejo e afecções do trato reprodutivo. Se não tiverem perguntas, vou encerrar a live em pleno feriado de Tiradentes, que não sei pra que existe feriado. Sinceramente, não serve pra nada. Pra mim. Você trabalha normal, só que você quer ir na loja e ela tá fechada. É a única diferença do feriado. Pra veterinário de campo, né? Porque quem ainda tem um pet shop, alguma coisa, a loja fecha, né? Mas pra quem trabalha a campo não faz a menor diferença. Inclusive, eu fui nos ares e todo mundo tava trabalhando normal também. Tirando leite, os funcionários estavam todos lá. Magda, Otávio, muito obrigada, gente. Então, não tem dúvidas? Quinta-feira que vem, em algum horário do dia. Hoje eu nem avisei o horário, né? Ainda bem, porque eu atrasei, porque o cara aqui tava com o troço ligado. Não tenho estúdio, né? Não sou esse nível de chiqueza. Então, até quinta que vem, com o próximo assunto. De repente, a gente segue aqui nesses episódios do aumento da taxa de fertilidade. Bom feriado para todo mundo. Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem. E quem não segue o Equiniflix, vai lá seguir, porque lá a gente tá fazendo live direto dos aras ali, falando, mostrando tudo. O Rafael tem muitos aras que ele trabalha que tem Wi-Fi no tronco, então ele consegue fazer a live lá, transferindo embrião, fazendo tudo. Ele foi lá anteontem, ia transferir o embrião, ligou lá na hora. Então sigam lá. Até quinta que vem. Beijos, bom final de semana.